Olá, amigos e irmãos em Cristo Jesus, com muita alegria que vos cumprimentamos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa manhã de domingo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui falando convosco e damos graças a Deus por ter nos concedido tão nobre oportunidade. Sou o pastor Jorge, estou falando no interior do templo da Igreja Assembleia de Deus, em Baixo Guandu, e é uma alegria para nós ter a sua companhia. Hoje iremos para mais um estudo da Palavra de Deus sobre os dons espirituais. Nesse trimestre estaremos estudando sobre esta matéria que é de uma importância singular para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, para a nossa fé, para a nossa edificação, né? Então quero te convidar a não perder as lições desse trimestre. Faça um esforço para que você não venha perder nenhuma dessas lições. E certamente ela estará na sua vida transformando isso em grandes bênçãos, correto? Hoje, o tema de hoje que nós vamos falar é sobre os propósitos, o propósito dos dons espirituais, o objetivo dos dons espirituais. É a lição número 2 e para a leitura bíblica em classe, nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 ao verso 11 e 1 Coríntios 13, 1 e 2, 1 Coríntios 14, verso 12, correto? Leamos a palavra de Deus. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilha, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e outra variedade de línguas, e outra interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal, que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Os dons, na verdade prática, está dizendo que são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Nesse instante eu quero estar fazendo uma oração junto com você. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Te agradecemos pela Tua palavra, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos juntos com os irmãos nesta manhã para estudarmos a Tua palavra. Abençoa todos quanto nos acompanham e que esta palavra efetivamente seja uma bênção na vida de cada um, ó Deus, no nome de Jesus. Nesta lição, estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Quer dizer, os dons são recursos necessários, fundamentais para que possamos alcançar a proposta de Deus,
Isso é o que nós enfatizamos no nosso último encontro, correto? Veja bem, os dons não são para elitizar o crente. Vamos ver o que o autor traz para nós com este tema, este subtema. Primeiro, sobre a igreja de Corinto. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava, conforme 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 7. Como nós vemos nesse primeiro comentário, a igreja de Corinto, uma igreja que ficava no sul da Europa, na Grécia, né? Na Grécia, sul da Europa. Corintos era uma cidade privilegiada, uma cidade que ficava junto ao mar e uma cidade comercial. Só daí já dá para se concluir que era uma cidade que era alvo de turista, era uma cidade que havia movimento, a economia, ela era próspera naquele lugar. Inclusive, dá-se a entender uma daquelas igrejas que talvez não sentisse falta de nada. Então, inclusive, até mesmo, como bem enfatiza o comentarista, uma igreja que tinha os dons espirituais, a plenitude da graça abundava naquele lugar. Porém, observava-se entre aqueles irmãos uma falta de libertação. Olha só que coisa interessante. Já vi muitas pessoas dizerem, e faz sentido essa expressão, é a conclusão que temos. Isso é uma conclusão tirada da realidade bíblica. O batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais não são sinônimo de salvação. O sinônimo de salvação é um arrependimento verdadeiro, uma submissão a Deus através da obediência na sua palavra, correto? Olha só as palavras de Jesus para os seus discípulos: vós já estáis limpos em virtude das palavras que vos tenho dado. Então, quer dizer, a palavra de Deus, ela nos lapida, ela nos prepara para sermos verdadeiros cidadãos dos céus. E, nesse caso, como nós vemos, nesse exemplo prático aqui, essa igreja, uma igreja que os dons espirituais eram abundantes na vida daquela igreja. Só que ali a idolatria imperava. É um lugar onde havia um culto pagão. Daqui se conclui-se que a rede do Senhor passou naquele lugar. A rede do Senhor passou naquele lugar e tirou esse povo, o povo do meio do paganismo, e trouxe para a sua presença, né? Então, quer dizer, vemos inicialmente essa característica da igreja. E vamos lá, uma igreja de muitos dons, contudo carnal, certo? Essa igreja estabelecida em uma cidade
junto ao mar, uma cidade beneficiada economicamente, né? Com muita circulação de riquezas, uma igreja que via a presença de Deus através dos dons espirituais, era manifestado naquele lugar. Entretanto, nós vemos o quê? Um ponto negativo, uma igreja carnal. Vamos estudar esse negócio. Os dons do Espírito Santo, os dons do Espírito, né, concedido por Deus à igreja de Corinto, tinha por finalidade, qual era a finalidade? Aqui nós temos que entender o seguinte, veja bem, nós temos que entender, Deus concedeu dons espirituais àquela igreja, para um propósito, para um fim específico. Mas será que a igreja de Corinto, estava alcançando essa meta divina? Será que a igreja de Corinto estava atendendo às expectativas de Deus? Correto? Olha só, o objetivo principal, a finalidade principal dos dons espirituais era preparar e santificar aquele povo para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Contudo, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual, entre outras coisas. O que eu observo numa igreja carnal? O que eu observo nessa igreja carnal? Uma igreja que tinha os recursos do céu para lutar, porque na verdade essas coisas, esses presentes de Deus nos dado como armas para nós lutarmos, correto? Lutarmos ao lado do Senhor, sermos autênticos soldados de Deus. E só que para que venhamos lograr êxito nessa batalha, é necessário que tenhamos essas armas e as usemos de forma correta e adequada para a sua eficácia, correto? Para que ela venha alcançar o fim colimado, o fim visado, o ideal determinado por Deus. Nesse caso, como nós podemos ver de início, o que aconteceu em Corinto, o que estava acontecendo em Corinto, era uma figura bem conhecida no nosso meio, um termo jurídico, né? Bem conhecida em nosso meio, o chamado desvio de finalidade. Aqui a gente vê duas coisas, desvio de finalidade e uma coisa que se conhece muito bem também no tempo atual, que é a inversão de valores, correto? Desvio de finalidade, inversão de valores. O desvio de finalidade, ele é muito encontrado, ele pode ser encontrado no meio da administração pública. Na administração pública, aquela história que o administrador, ele desvia do objetivo. A lei estabeleceu para ele ir por um caminho e ele usa outro, entendeu? Então, olha só, onde está o desvio de finalidade? Qual é o objetivo, qual é o escopo dos dons espirituais? Edificar a igreja de Cristo, consolá-la, entendeu? Levar essa igreja ao crescimento. Mas vamos imaginar que alguém ele se sinta uma elite por ter os dons espirituais, se ache maior do que os outros, se ache preferido em detrimento dos demais. Com essa atitude, se ele usar os dons dessa forma,
com falta de sabedoria, saindo da determinação, da orientação divina, o que acontece? Se ele usa os dons espirituais, que não é para edificar, que não é para consolar, que não é para exortar a igreja, ele pode estar usando esses dons para fazer com que as pessoas venham entristecer, até mesmo matar. Quer dizer, quando ele usa esses dons de tal maneira que vai trazer efeito contrário ao crescimento da obra de Deus, isso é um desvio de finalidade, porque os dons não foi dado à igreja para este fim, correto? Não foi dado à igreja, os dons espirituais não foram dados para esse fim, para se tornar em contenda, se tornar em dissessões e outras coisas que trazem prejuízo para a obra de Deus. Os dons espirituais não foi dado à igreja para isso. Outra coisa, tem muitas pessoas que pensam que os dons espirituais, aquele que foi agraciado com os dons espirituais, é maior do que os outros. Não é não, irmão. Ele não é maior do que os outros. Aquele que tem dom espiritual também não pode se sentir maior do que os outros, porque quando ele se sente maior do que os outros, quando ele se coloca nessa posição, aqui que está a verdadeira inversão de valores. Para quem é a glória? Quando nós nos reunimos, os nossos cultos, os nossos encontros, nosso objetivo é adorar, é exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre, correto? Aprenda uma coisa na sua vida, aprenda a doutrina do último profeta, o profeta João Batista. Quando ele vê Yeshua aproximar dele, quando ele vê Jesus, o Cristo quer dizer o Messias, quando ele vê o Messias aproximar dele, ele diz, falando dele, se referindo a ele, ele diz, convém que ele cresça e eu diminua. Está entendendo? Então quer dizer, os dons espirituais não é mérito nosso, é um resultado da graça infinita do nosso Deus, do seu amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou os homens de tal maneira, que deu seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E através do Filho de Deus, através do sangue propiciatório, o sangue da propiciação, do sacrifício vicário, é que nós podemos receber esse presente de Deus. Abordamos na última aula a forma como o Espírito de Deus manifestava-se no Velho Testamento, mas a partir do sacrifício vicário de Jesus, uma nova época se inaugurou. É o cumprimento da profecia de Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quer dizer, uma abundância. Nós estamos falando de uma abundância da presença de Deus. E é interessante que agora Deus, ele habita, ele vive com o homem. A presença de Deus é conosco e ele não nos deixa, não é apenas um momento, uma inspiração de um momento, não. É permanente. É interessante que aquele que é fiel ao Senhor, aquele que permanece na graça de Deus, revestido por essa bênção, por esse presente do eterno, sendo fiel ao Senhor, essa bênção nunca vai se afastar dele. Sabe por quê? Porque no dia do arrebatamento, ela vai com ele, ela vai seguindo, correto? No dia que ele parte dessa vida para a eternidade, essa bênção o acompanha, correto? Porque aqueles que entregaram sua vida para Deus através
do sangue de Jesus, a Bíblia diz que eles já passaram da morte para a vida, correto? Já passaram da morte para a vida. Então entenda que em Coríntios havia um desvio de finalidade e uma inversão de valores. Eu pergunto, será que isso não acontece em nossos dias? Será que não tem acontecido? Com certeza sim. Com certeza tem acontecido em nossos dias. Mas é hora de nós abrirmos os nossos olhos e considerarmos essa realidade. Os dons espirituais é para a edificação da Igreja de Deus. É para o crescimento da Igreja de Deus. Não é para me exaltar. Não é para mim invocar para mim holofotes. Glória, essa é para Deus. Toda glória, toda honra seja dada ao nome daquele que vive e reina para sempre. A glória é para Ele, né? A glória é para Ele. Continuemos. Todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que receberam do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual, etc. Como pode uma igreja, evidentemente, cristã, ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Como pode? E pode. Jesus disse que um dia, no juízo final, muitas pessoas vão comparecer perante Ele e o Senhor vai demonstrar assim um pouco indiferente com essas pessoas. E essas pessoas vão, aí vai aumentando aquele clima. Aí o Senhor vai olhar para ela e vai falar assim: olha, eu não te conheço, você é estranho aqui. Aí ela vai lembrar que ela estava na igreja, que ela foi batizada nas águas, que foi batizada com o Espírito Santo. Ela vai lembrar que ela profetizou até, que ela orou, enfermos foi curado, e muitas outras bênçãos relacionadas aos dons espirituais. E o Senhor vai dizer bem assim: ó, para trás de mim, maldito, para o fogo eterno, porque praticasse a iniquidade. Então olha só como o negócio é sério. Como o negócio é sério. Como é que pode uma igreja ter os dons espirituais e ao mesmo tempo ser tão carnal? Esse foi um questionamento aqui, né? Por isso Paulo chama de carnal e imatura. Com este relato aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predomina inveja, contenda, dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim carnal. Está longe da libertação. Ela precisa alcançar a verdadeira libertação. Essa palavra que nós dissemos aqui, convém que ele cresça e eu diminua, ela precisa ser uma realidade em nossa vida, correto? Ela é aquela semente de mostarda, né? É aquela semente de mostarda que, lançada na terra, germina e cresce, se torna uma árvore grande e as aves do céu se alinham nela. É aquela palavra que desce ao coração. É o Espírito de Deus que vai lá na divisão da alma, do Espírito, das juntas e das medulas e gera Cristo. Gera Cristo. Cristo é a palavra e vem crescendo na vida dessa pessoa, tomando todos os espaços da vida dela, até ela alcançar um nível de dizer, como Paulo disse: não sou eu mais que vivo, ele vive em mim. Então quando cresce, quando a palavra de Deus cresce em sua vida, quando Deus vai ganhando espaço, quando você vai dando espaço a Ele na sua vida, em todas as áreas da sua vida, na sua forma de pensar, na sua forma de falar, na sua forma de vestir, enfim, no seu viver, você está seguindo os passos de João Batista. Convém que ele cresça e eu diminua. Está entendendo?
Dom não é sinal de superioridade espiritual. Que fique claro isso. Dons não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Está errado. Não tem nada a ver. Entendeu? Embora nós tenhamos aprendido que existe um crente mais santificado do que o outro, uma outra história. Porque se alguém busca mais, recebe mais. Se alguém se esforça mais, é só você comparar na parábola dos 10 talentos. Né? Se alguém granjeia mais, trabalha mais sabiamente com aquilo que ele recebeu da parte de Deus, é natural que ele tenha alguma coisa a mais. Mas não estamos falando de superioridade, correto? Não estamos falando de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente nisso. Todavia, os dons espirituais são concedidos pela graça de Deus. Graça. Quando eu falo da palavra graça, eu estou falando que isso não é mérito. É graça, não é mérito. Certo? Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. É isso aí. Porque Ele nos amou de tal maneira. E através do seu Filho, nos dá a participar das porções celestiais. Entendeu? Do maná que desce do céu. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia da espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é uma coisa que inexoravelmente vai acontecer. Crente, é muito triste. Então é hora de nós começarmos a fazer uma reflexão sobre as nossas vidas, do que efetivamente estamos fazendo aqui, o objetivo, o propósito do nosso chamado, para que não venhamos no final da nossa carreira enfrentar essa decepção, mas que possamos, no final da nossa carreira, encontrarmos com o Senhor, correto? Você, veja bem, você deve estar se perguntando, né? Eu falei aqui de 9 dons espirituais, dom de profecia, dom de língua, de interpretação de língua, falei dons de cura, operação de maravilha, dons de milagre, eu falei de discernimento de espírito, profecia. Olha só, quantos dons, dom de fé. E como receber esses dons? Como é que nós tomamos posse? Como tomamos posse desta mesa que Deus nos preparou? Através da fé, em crer no Senhor Jesus Cristo, crer na sua palavra. Nós tomamos posse dessa forma e essas bênçãos acontecem em nossas vidas, correto? Essas habilidades para receber, basta crer, são habilidades. Lembre-se bem que os dons espirituais são habilidades dadas por Deus. Na última aula nós citamos um grande exemplo de Bezalel. Bezalel, aquele jovem, recebeu da parte de Deus uma unção para trabalhar as peças do tabernáculo. Ele tinha uma sabedoria
que não é qualquer um que frequenta uma faculdade de engenharia que alcança uma sabedoria e habilidade que ele tinha. Então, ele não adquiriu essa sabedoria, aquela capacidade, aquela habilidade de trabalhar com todos aqueles tipos de materiais que fizeram parte do tabernáculo, de outra forma a não ser sobrenatural. Foi o sobrenatural de Deus agindo na vida dele, correto? Foi o sobrenatural de Deus agindo na vida de Bezalel. Da mesma forma que Salomão, de uma hora para outra, um milagre aconteceu na vida dele, e ele se tornou o homem mais sábio do mundo, admirado de todos os habitantes da terra pela sua sabedoria. Então, os dons espirituais, portanto, são habilidades que recebemos da parte de Deus, quando nós cremos e buscamos. Nós recebemos essa habilidade, somos habilitados pelo Senhor e devemos sabiamente se valer desses recursos para o crescimento, empregá-los no crescimento da obra de Deus, certo? Edificando a si mesmo e aos outros. Os dons espirituais você vai edificar a si mesmo, você vai edificar aos outros. Claro, quando eu falo aos outros, estou falando a outro crente igual a você e até mesmo aqueles que não são crentes. Olha só que bênção. Edifica você mesmo, edifica os outros e até mesmo aqueles que não são crentes. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivar sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito Santo, com o objetivo de edificarem a si mesmo, certo? Quer dizer, quando alguém ora numa língua estranha, numa língua desconhecida, recebida de Deus, sob a unção do Espírito, a Bíblia diz que ele fala com Deus. Olha só que maravilha, né? Eu me lembro, quando eu era criança, minha mãe contando pra gente, né, sobre alguém que falava com Deus. Alguém que falava com Deus. E como eu via isso como uma forma fantástica, né? Imaginemos alguém ter esse privilégio de falar com Deus, não é mesmo? Quer dizer, Deus, o Deus Santo, Santo, Santo. A Bíblia nos informa que aqueles seres viventes exaltavam o nome do Senhor. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. Quer dizer, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a ideia de santo, santo, santo é para enfatizar o quanto que Ele é santo, o quanto que o Senhor é perfeito, não é mesmo? Quando eu vejo em Paulo, ele dizia assim, que ouviu palavras inefáveis. Ele ouviu palavras inefáveis porque Ele é tão especial, Ele é tão exaltado, Ele é tão maravilhoso, que não existe palavras no dicionário humano que possa descrevê-lo, ou que possa ser dirigida a Ele à sua altura, correto? Não é possível falar, se dirigir a Ele uma palavra à sua altura, estando a gente nesse corpo falho, correto? Mas de repente Deus, através do Espírito, é como se Ele te pegasse, te desse uma capacidade especial, que você mesmo estando num corpo de carne, você estando num corpo vulnerável, Ele te conduz pelo Espírito às regiões celestiais. Ele te conduz às regiões celestiais e aí, nestas condições, você fala com Deus. Porque diz a palavra que aquele que fala em língua estranha fala com Deus. Fala com Deus, olha que maravilha. Conversar com Deus,
falar com Deus, que você possa cultivar isso aí. Você venha cultivar isso aí, entre lá no seu quarto, né? Feche a porta e comece a conversar com o Senhor dessa forma, entendeu? Comece a conversar com o Senhor dessa forma. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em língua publicamente. Mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em língua proveniente do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa, correto? É um fato interessante, porque Deus vai te dar habilidade para falar na língua dos homens e dos anjos, correto? É possível que alguém que não sabe falar nem português direito, fala o português tudo errado, mas Deus dê ele habilidade para falar, por exemplo, em alemão no Espírito Santo, falar em japonês e falar também na língua dos anjos, correto? Ele fala na língua celestial. É uma coisa tremenda, né? Edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Isso quer dizer o quê? Está pecando contra a finalidade dos dons espirituais. Os dons espirituais é para o crescimento do corpo de Cristo, é para a edificação da igreja. Se eu venho usá-lo de uma forma contrária, eu estou, evidentemente, contrariando a Deus nesse aspecto, nesse modo de agir, né? Se eles não se preocupavam com o seu próximo, uma coisa estava lhe faltando. Estava faltando neles amor, correto? Está faltando neles amor. Nós temos que pensar o seguinte. Nós temos que pensar no nosso próximo, de uma forma, lembrando que ele é um necessitado e que da mesma forma como nós nos gloriamos na presença de Deus, eles também precisam disso aí. E quando eu começo a ter essa visão, eu passo a pensar no meu próximo com uma outra visão, uma outra forma, correto? Quando você não pensa no seu próximo, você está sendo egoísta. Aqui verifica-se esse sentimento de egoísmo na igreja de Corinto. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida de outro irmão em Cristo. Ora, se você se preocupa com a edificação do seu irmão em Cristo, jamais você vai empregar o dom espiritual em prejuízo dele, certo? Você vai usar essa dádiva divina, cumprindo exatamente a sua finalidade, cumprindo a sua real finalidade. Em lugar de buscarmos, por exemplo, prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênção, busquemos os dons espirituais. A Deus ninguém compra, ninguém compra Deus. E procure crescer espiritualmente, procure crescer na graça de Deus, procure entender a finalidade do seu chamado, correto? Para que você seja uma bênção na vida de muitas pessoas. Deus, eu quero te dizer uma coisa, Deus é Espírito, e se não for espiritualmente, você não vai se entender com Ele na carne, correto? Existe, às vezes aqui não existe aquela forma mágica, entendeu? Aqui não existe aquela forma mágica, aqui existe a fé. Recentemente nós falamos de fé, inclusive abordando uma palavra emuná, né? Emuná,
quer dizer, que Deus é rei, Deus é fiel, aí usamos essa expressão da fidelidade de Deus, entendeu? Então olha só, Deus é Espírito, e você tem que entrar, você tem que se adequar a esta forma. Eu quero aqui trazer um exemplo para você. Eu gosto muito desse exemplo, porque ele parece que ele nos dá essa capacidade de compreensão disso que eu estou te falando. Marta e Maria, durante o processo da ressurreição de Lázaro, quando ambas descobrem que Jesus havia acabado de chegar em Betânia, todas elas adotaram um comportamento. E por incrível que pareça, pelo menos nas palavras, Marta e Maria proferiram as mesmas palavras. Marta falou primeiro. Uma das palavras, o ponto que mais me chama atenção nessa passagem bíblica, é que Marta disse para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, Marta disse isso para ele. Você pensa que essa palavra mexeu com ele? Onde ele estava, ele ficou tranquilo, parado, nem tchum. A palavra não mexeu com ele, não. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta usou essa palavra. A palavra não mexeu com ele. Daqui a pouco vem Maria. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Correto? Veja bem, naquele instante Jesus se comoveu. A Bíblia diz que ele se comoveu espiritualmente e disse: onde o puseram? Olha só, as mesmas palavras ditas por Marta não mexeu com ele, mas a forma como Maria expressou essas palavras, ela mexeu com Deus. Ela mexeu com Deus, correto? Então veja bem, nós temos que entender o real significado da nossa vida. Nós aqui não buscamos ouro, não buscamos prata, não devemos confundir. Deus não se compra, entendeu? Olha a expressão de Pedro e João, quando eles encontram um paralítico: olha, não temos ouro, não temos prata, o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então olha só, em nome de Jesus, levanta e anda. Quer dizer, não é ouro, não é prata, mas é a bênção de Deus, que está acima do ouro e da prata, correto? Nós temos que entender essa realidade para que venhamos cumprir com os propósitos de Deus, em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos. Busquemos os dons espirituais. Tomamos posse dos presentes de Deus. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e os outros. Correto? Edificaremos a nós mesmos, porque, como já aprendemos anteriormente, quando eu falo numa língua estranha, eu estou falando com Deus. Quando eu falo com Deus, eu estou edificando a mim mesmo. Mas quando eu profetizo, quando eu curo o enfermo, eu estou edificando outra pessoa. Estou edificando o meu irmão. Estou consolando-o. Estou levando-o ao crescimento espiritual. E aqui existe ainda edificando até os não crentes, até aquele que não crê, né? Embora o apóstolo gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas e edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada, correto?
embora o apóstolo aos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em língua, isto é, edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que toda a igreja fosse edificada. Como já dissemos anteriormente, que a profecia, conforme ele orienta, vai edificar o seu próximo, vai edificar o seu companheiro de banco, o seu companheiro de fé, o seu companheiro de ministério. Porque agora ele vai entender o que você está falando com ele, da parte de Deus. Ele vai entender. O comentário bíblico pessoal diz sobre esse texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque essa edificava a igreja inteira, enquanto falar em língua beneficiava principalmente o falante, né? Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, seja crentes ou não. Todos. É aquela história. Ele entra e ele vai perceber que Deus está em nosso meio. O nosso Deus é o Deus invisível de Israel. Aquele mesmo que conduzia Israel pelo deserto, aquele que derrotou os inimigos de Israel para que eles entrassem na terra prometida. O mesmo que abriu o Mar Vermelho, o mesmo que abriu o Jordão, o mesmo que fez com que o azeite da menorá, durante a revolta dos macabeus, por 8 dias, não acabasse até que se construísse novo azeite. É o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos, correto? Esse é o mesmo. E todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? É por isso que o apóstolo Paulo, né? É por isso que o apóstolo Paulo orienta que aquele que fala em uma língua estranha busque orar, busque a Deus no sentido de que ele venha interpretá-la, correto? Porque a língua estranha interpretada vai equivaler à profecia e ela vai edificar outro, porque ele vai compreender aquilo que está sendo falado para ele, correto? Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Paulo dizia que ele preferia uma palavra inteligível do que 1000 palavras sem entendimento. Pense nisso e busque a Deus nesse sentido. No terceiro ponto dessa lição, nós vamos ver o seguinte: edificar todo o corpo de Cristo, né? A primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Olha só, quando os dons são usados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16. Os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Então, olha só, não é à toa que a palavra de Deus diz o seguinte, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. E depois o seu próximo como a si mesmo. Quem é que não ama a si mesmo? Quem é que não quer o seu próprio bem? Correto? Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer viver?
Então, da mesma forma que você quer as bênçãos de Deus sobre a sua vida, que você se sente bem, que você possa desejar isso para o seu próximo, e se tiver oportunidade de cooperar para que ele venha de alguma forma alcançar isso, não postergue, faça isso para a glória de Deus, correto? O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Se os dons são usados com amor, são usados cumprindo a sua finalidade, todo o corpo de Cristo é efetivamente beneficiado. Entendeu? O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito, a sua finalidade. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nos tornaremos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. Claro, se se trata de egoísmo, seu interesse está entrando em primeiro lugar. Você já perdeu o fio da meada, perdeu o rumo, é uma espécie de desvio, não é mesmo? Um desvio, que não deixa de ser pecado, aliás, é um conceito de pecado, não é mesmo? Não podemos fazer isso porque aí nós estaremos inserindo no conceito de pecado, porque o conceito de pecado é desviar do alvo, não é mesmo? Esse é o conceito de pecado. E a palavra, lá, passado, orienta-nos da seguinte forma: esse é o caminho, andai-vos nele, sem vos desviardes, quer para a direita ou quer para a esquerda, correto? Então, o caminho, nós temos que prosseguir nesse caminho, caminhar e prosseguir caminhando, de preferência sem olhar para trás, correto? Sem o amor de Deus, nós nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O objetivo dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Epa, o que eu quero dizer com isso? Se o amor de Deus não estiver em sua vida, você não vai cumprir esse propósito. Os dons de Deus só vai cumprir a sua finalidade na sua vida se o amor de Deus estiver aperfeiçoado em sua vida. Se você de alguma forma estiver dedicando a Ele, correto? Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritualmente, moral, doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Lembra do que ele falou com Shimon Petros? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha só, sobre esta pedra, digo que tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é um edifício do Senhor, certo? Nunca esqueça disso, a igreja é um edifício de Deus. Os ministros, sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos. Jesus Cristo, Ele é o fundamento. Ele é o fundamento. Não foi exatamente isso? Olha só. Olha o fundamento aqui. Voltando no que eu acabei de dizer agora. O Senhor estava com os seus discípulos, após ele sair do meio dos judeus, e viam que os judeus titubeavam em relação de quem era ele. Então o Senhor, sabendo que uns diziam, é João Batista, é um dos profetas que ressuscitou, deve ser Elias, Moisés, enfim, é um dos profetas. O Senhor não estava muito interessado em saber o que os outros pensavam dele, não. Ele estava interessado em saber o que os discípulos, o que os seus apóstolos pensavam dele.
Ele vai e pergunta: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro se adianta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E o Senhor disse o seguinte: bem-aventurado és tu, Simão Borjonas, porque não tu revelaste a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, claro que essa pedra não é Pedro, porque Pedro é uma pedrinha. Ele está se referindo a ele, sobre esta pedra. Qual pedra? Aquela pedra que Pedro acabou de expressar. Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho de Deus. Então, sobre esta rocha, que é o Messias, o Filho de Deus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Certo? Então é ele, a igreja é, portanto, um edifício de Deus. A igreja é um edifício de Deus. Por isso Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ele é o fundamento, ele é a base, ele é o alicerce fundamental. Agora você tem que entender como você vai edificar sobre esse alicerce, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, ou seja, o qual é o Messias, o Cristo vivo, Filho de Deus. Ninguém pode pôr outro fundamento, entenda isso. E aqui, no último subponto, dispenseiros dos dons. Dispenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. 1 Pedro 4, 10, 11. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. Coisa interessante, né? Olha só, aquele que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. Então, quer dizer, você é dispenseiro de Deus? Epa, olha aí. Você, então, tem acesso à dispensa do Eterno. Considere isso. Considere isso. Infelizmente, quantas pessoas que em meio a esta mesa preparada, farta, mesa de Deus, farta, estão morrendo de inanição. Preste bem atenção nisso aí. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse e os distribuía para a alimentação da família. Olha que responsabilidade. Adquiria, fazia a manutenção deles e a distribuição para que se cumprisse a sua finalidade. Dessa forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover alimentação espiritual, visando a edificação do corpo de Cristo, sempre visando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. E amém. Lembrem do que nós comentamos, do lado do desvio de finalidade, da inversão de valores. Olha só como se fecha aqui, nisso aqui, entendeu? Se alguém administra segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Aquela palavra, me dado todo o poder nos céus e na terra. Ao Senhor pertence a glória, ao Senhor pertence a honra,
poder para todo sempre. Não podemos, de alguma forma, querer isso para nós, aquilo que não nos pertence. Então, se você foi agraciado com os dons espirituais, procure a cada dia se humilhar mais ainda embaixo das potentes mãos do Altíssimo, correto? Porque essa graça que Ele te concedeu é para que você, através dela, edifique o corpo de Cristo e exalte o nome do Senhor. Assim você estará adorando-o, glorificando-o, magnificando o nome do Eterno. E é para isso que fomos chamados. É para essa é a principal finalidade, a nossa missão na terra dos viventes, correto? Eu quero concluir aqui. A Igreja de Jesus tem uma missão a cumprir. Qual é? Proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Um mundo dedicado ao pecado. Um mundo que está febril. E os tempos a cada vez se aproximam, né? Na última quinta-feira nós falávamos que estamos nos aproximando do outono. O outono é exatamente o que está lá na lei. Deus estabeleceu uma festa, a festa do chofar, das trombetas, e essas trombetas anunciam que Ele volta, entendeu? Anunciam a sua volta, correto? O outono está chegando, o verão está chegando ao final, né? Diante de tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal, arsenal quer dizer arma, um arsenal de armas. Você vai lembrar do apóstolo Paulo: revestivos de toda a armadura de Deus, à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não utilizar os dons de Deus para nós mesmos. É para a glória do Senhor. Considere isso em sua vida, que Deus possa continuar te abençoando, correto? Quero te lembrar para você se inscrever no nosso canal, correto? E você sim estará habilitado a continuar recebendo as nossas notificações e acompanhando os eventos da Igreja Assembleia de Deus Baixo Mandu. Amém? Acompanhe-nos através do YouTube. Eu tenho certeza que isso será uma bênção na sua vida. Então continue buscando a Deus, que você possa fazer um bom uso dessa orientação que nós passamos nessa manhã, para você crescer na obra de Deus e também ser importante. De que forma? Abençoando as outras pessoas também, para que elas também cresçam, para que elas também conheçam a Cristo como você conhece, para que elas um dia também estejam com você na glória, onde o Senhor foi preparar para nós. Que Deus vos abençoe, que vocês fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e não esqueça, logo mais, a partir das 19h30, estamos te aguardando aqui para um grande culto de adoração ao nome do Senhor, e você é o nosso convidado especial. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.